A graça e a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, eu estive gravando um vídeo live pelo Facebook, não é, sobre um tema muito importante que é a igreja. A igreja. Porém, eu gostaria de falar deste tema aqui também pelo YouTube, deixar registrado aqui, compartilhado, né, para vermos se alcançamos um maior número de vidas, né, de servos de Deus, de cristãos, amém, de amigos do Evangelho, através desta palavra, né, porque não consegui, por exemplo, tentar transpor do Face para aqui para o YouTube, não sei se é possível. Então, decidimos gravar um novo vídeo abordando o assunto. Nós sabemos que sempre saem coisas novas, né? Sabemos que é quando damos uma palavra e trabalhamos uma palavra, nunca é exatamente a mesma coisa, e Deus sempre fala de uma nova forma, de uma nova maneira. Amém? Mas eu gostaria de abordar aqui pelo YouTube esse tema com você. A igreja. Você sozinho não é a igreja. O que é a igreja? Amém? Temos muitas distorções e deturpações acerca do tema, acerca da questão. Então nós vamos estar trazendo aqui uma visão à luz da Bíblia, um esclarecimento à luz da Bíblia acerca desse tema importantíssimo para todos nós que cremos em Deus e que cremos em Jesus Cristo. Para todos os cristãos. Amém? Eu gostaria de começar lendo aqui em Efésios, capítulo de número 5, carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, aos Efésios, capítulo de número 5, e ler aqui a partir do verso 24, né? E vamos aqui reportar a igreja, amém? Paulo aqui, ele faz uma alusão ao casamento, amém? Mas vamos nos deter à questão da igreja. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Amém? Veja que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo foi até a cruz pelo amor à igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? A igreja é dele. A igreja é a noiva dele. A igreja é a esposa do Cordeiro. Ele ama a igreja. Ele amou a igreja e se entregou pela a igreja. E como você tem tratado a igreja de Jesus Cristo? O que você tem dito? O que você tem falado da igreja? O que você tem feito pela igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Jesus, ele amou e se sacrificou pela igreja, se entregou pela igreja. E nós vivemos tempos e épocas em que muitos irmãos estão falando mal da igreja, estão desprezando a igreja.
estão pisando na igreja, estão querendo humilhar a igreja de Jesus. Mas a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Mateus capítulo 16, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Vamos ver aqui o que Jesus disse, acerca também da igreja. A partir do verso 18, ele diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aí. Eu edificarei, disse Jesus, a minha igreja. A igreja de Jesus tem dono. A igreja de Jesus é amada por Jesus. E ele diz, a minha igreja. Jesus, ele defende a igreja. Jesus, ele luta pela igreja. Jesus, ele protege a igreja. Jesus, ele guarda a igreja. E ele decretou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas estamos vivendo tempo em que muitos, por não vigiar, irmãos, têm sido lançados contra a igreja. A falar mal da igreja, a apedrejar a igreja, a desprezar a igreja, a desmerecer a igreja de Jesus. Mas a igreja não é uma instituição humana, não é uma instituição inventada ou criada pelos homens. A igreja, assim como o casamento, é uma instituição divina. Deus projetou, Deus idealizou, não saiu da mente humana. Amém? O homem, veja bem, o homem ele cria religiões. Existem muitas religiões. Amém? Deus, ele não fez religiões, mas ele constituiu, idealizou a sua igreja. Amém? A sua igreja. O título, a palavra religião, é um termo usado pela humanidade, pela filosofia, para designar aquilo ou aqueles que buscam a Deus. Religião vem do latim religare, ligar com Deus, conjunto de coisas, de obras que visam ligar o homem a Deus. Mas a Bíblia não prega a religião. A Bíblia prega o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é Deus, quer alguém creia ou não. Deus é uma realidade, quer alguém creia ou não. Deus é a verdade, quer alguém creia ou não. E a Bíblia dá testemunho da verdade. A palavra de Deus dá testemunho da verdade. Jesus é o Filho de Deus. Nós pregamos Jesus, Jesus Cristo, e não necessariamente uma religião. Agora, a religião existe muitas. O homem tem inventado, tem criado muitas religiões. Mas Jesus, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, projetou, idealizou a sua igreja. A sua igreja. Aqui em Mateus 16, o verso 18, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Jesus não existia ainda até aqui. Nós sabemos que Jesus idealizou a igreja, Jesus projetou a igreja, Jesus instruiu os seus discípulos acerca da igreja, Jesus disse como seria e como ele queria a sua igreja. Veja bem, mas nós concordamos, a maioria dos teólogos concordam que a igreja foi fundada pelo Espírito Santo, projetada, idealizada, desenhada por Jesus e fundada pelo Espírito Santo no dia da descida do Espírito Santo
No dia de Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ali a igreja inicia. Ali ela é fundada pelo poder do Espírito Santo e ali há a primeira pregação, onde cerca de 3.000 almas se convertem ao Senhor ali através do apóstolo Pedro. Então ali dá-se início o nascimento da igreja. Não podemos confundir a igreja como as sinagogas judaicas, como o templo de Salomão. Não, há uma diferença, amém? Na igreja e da igreja de Jesus Cristo. E nós vamos estar vendo aí essas diferenças e o que é a igreja. Veja que igreja foi um nome escolhido pelo próprio Jesus. Jesus usou esse nome. Eu edificarei a minha igreja. Ele deu o nome, igreja. Né? E a palavra igreja, né? Ela foi do grego para o latim como igreja, amém? Mas no original grego, a igreja, lá o original diz eclésia. Eclésia. E eclésia significa congregação, assembleia. Amém? Congregação, assembleia. Literalmente chamados para fora. Mas nós vamos ficar aqui com congregação e assembleia. Outra oportunidade, nós falamos dos chamados para fora, tá bom? Chamados para fora do mundo, chamados para fora do pecado, para compor, para fazer parte da eclésia. Amém? Então é isso aí, chamados para fora. Para fazer parte da eclésia, que é a igreja de Jesus Cristo, que é uma congregação, que é uma assembleia, tá bom? Então, individualmente, ninguém é igreja. Isso é um equívoco que se faz, que se comete. Individualmente, ninguém é igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós, individualmente, podemos ser membros do corpo, mas um só membro não é o corpo. Amém? Então, quando alguém individualmente afirma a igreja sou eu sou a igreja, não. A igreja é coletividade, a igreja é comunhão, a igreja é congregação. Amém? A igreja é união, é uma assembleia de Cristo. Amém? Lá em Efésios, olha aí, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, vamos lá, abrir lá, capítulo de número 1, o versículo de número 22. Carta aos Efésios, capítulo 1, o verso 22. Estou abrindo aqui a palavra de Deus para a gente fazer a leitura aí com vocês, tá bom? Está aqui 1, 22. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Está escrito aqui. Vamos lá. Está aqui 21, verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Então Deus constituiu Jesus como cabeça da igreja. A igreja que é o seu corpo. Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 22. Ainda em Colossenses, olha aí, carta de Paulo aos Colossenses, a palavra do Senhor diz assim ainda, o versículo de número 24. O verso de número 24 diz assim, vamos ler? Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Olha aí, a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Então veja que Paulo aqui, ele coloca uma coisa muito forte, interessantíssima. Me alegra em meus sofrimentos por vocês. Completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, ele está dizendo aqui que ele sofreu pela igreja também, ele sofria
pela igreja como Cristo sofreu pela igreja. Então ele se considerava como alguém que levava com ele o resto das aflições de Cristo em favor da sua igreja. Mas quem quer sofrer pelo outro? Quem quer sofrer pela igreja? Vivemos tempo, irmãos, que por causa de qualquer coisa mesmo, coisas banais, besteiras mesmo, os crentes querem deixar a igreja, os crentes querem sair da igreja, os crentes estão perdendo a comunhão, porque vivemos em época que ninguém quer sofrer por ninguém. O mundo é egocêntrico, é individualista. E as pessoas que não permitem Cristo ser formado nelas continuam governadas e dirigidas pelo mundo, seguindo o entendimento do mundo. Não é? Quem quer perdoar? Quem quer amar? Quem quer jejuar por alguém? Quem quer pagar o preço por alguém? Ninguém quer. Nos dias de hoje está difícil. Não é isso? Está difícil. E por isso que aí está difícil estar na igreja. Está difícil congregar. Está difícil dar a mão. Está difícil se unir. Está difícil lutar pelo próximo, ajudar o próximo. Não é? Olha aí. É mais fácil ficar fora da igreja. É mais fácil estar fora da igreja. É mais fácil não ter compromisso. É mais fácil não ter responsabilidade com ninguém. Então, é isso que está acontecendo. Isso que está acontecendo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Individualmente, você não é igreja, nem pode ser igreja. Individualmente, não. Por isso não dá para você ser crente sozinho, ser crente na sua casa. Não dá. Isso está fora da luz da Bíblia, da luz da vontade de Deus para aquele que crê em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Paulo explica isso muito claramente, com a propriedade muito grande, muito forte, aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Olha aí, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler aqui esse texto. 1 Coríntios capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém? Um corpo, ele é formado de muitos membros. Um só membro não é o corpo, mas o corpo, ele possui muitos membros. Você não pode viver só com um coração. Você não pode viver só com um pulmão. Você precisa dos teus rins, você precisa do teu fígado, você precisa das tuas pernas, você precisa dos teus braços. Mas individualmente, somos membros. Precisamos um dos outros, irmãos. Precisamos cooperar um com os outros. Precisamos nos unir. Precisamos ter comunhão. Precisamos ser uns pelos outros. Precisamos de estar unidos e cooperando. Precisamos de congregar. Precisamos da igreja. Amém? Nós somos igreja quando estamos em comunhão, em cooperação uns com os outros. Quando estamos unidos, aí somos igreja, no plural, somos. Mas sozinho não. Nenhum órgão do corpo sobrevive fora do corpo. Nenhum órgão do corpo sobrevive sem o corpo. A igreja é o corpo de Cristo.
O corpo, continuando aqui a leitura em 1 Coríntios 12, verso 14 agora para continuar a leitura. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Olha aí, nós precisamos um dos outros. Você precisa da igreja. Você precisa do seu irmão, da sua irmã. Você precisa do seu pastor. O pastor precisa de você. E essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. A igreja é o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. A igreja é o plano de Deus na minha vida e na tua vida. É através da igreja e pela igreja que nós servimos a Deus nesse mundo. É através da igreja e pela igreja que nós servimos a Deus. Nós sabemos que a principal missão da igreja, a razão da igreja existir, de Jesus constituir a sua igreja e deixar a sua igreja aqui na terra, é a proclamação do Evangelho. É a proclamação da salvação e do amor de Deus em Cristo Jesus para com o homem. Essa é a missão número 1 da igreja. E para realizarmos essa missão, para que essa missão tivesse tendo continuidade, Deus deixou a igreja aqui, Deus preparou a igreja, Deus, Ele derramou dons espirituais sobre a igreja. Amém? A gente vai falar sobre isso já, daqui a pouco, viu? Em nome de Jesus. Olha o que diz agora, 1 João, olha aí, 1 João, glória a Deus. Primeira epístola universal do apóstolo João, ainda falando da necessidade de termos comunhão, de darmos a mão, precisamos um dos outros. Olha o que a Bíblia diz aqui, em 1 João, capítulo de número 1, o versículo de número 7, capítulo 1, o versículo de número 7. Olha aí. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aí. Se andarmos na luz, se você quiser, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não andará em trevas. O salmista diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se você é servo de Deus, se você crê em Deus, se você obedece a Deus, se você segue a Jesus, se você tem Deus, se você tem o Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo, ele te leva à comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, aqueles que são Jesus, eles são levados pelo Espírito Santo à comunhão. A comunhão onde? Com quem? Com a sua igreja. A comunhão com a sua igreja. Amém? E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ah, quão bom, Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E lá no último versículo do Salmo 133, ele diz assim, ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Não é? Aleluia, glória a Deus. A igreja é um projeto maravilhoso de Deus para as nossas vidas.
que esses versículos, que essa meditação te ajude a compreender isso, tá bom? E para te esclarecer acerca disso, para que você não seja enganado pela ignorância, por vãs filosofias, por aquele que milita contra a igreja de Jesus Cristo, tá bom? Em Efésios capítulo de número 4, vamos voltar lá para Efésios, capítulo de número 4, veja que interessante aqui, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, veja, eu quero te dizer isso aqui ainda também, olha aí, no versículo de número 11, eu falava aqui que Deus derramou dons espirituais sobre a igreja. E na igreja, através da igreja, nós servimos a Deus. Amém? Então, aqui veja o que está escrito, capítulo 4, verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Veja aqui palavra tremenda. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, ou seja, que é a igreja, seja edificado. Aqui fala dos dons ministeriais. Deus, ele concedeu dons aos homens, mas o derramou na igreja. Porque pela igreja e através da igreja nós fizéssemos a vontade de Deus. E os dons foram concedidos para a edificação da igreja. E aqui, falando dos dons ministeriais, diz que ele constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, a igreja de Jesus tem pastor, tem evangelista. Você está entendendo? Porque Deus constituiu para a igreja. Amém? Para a edificação do corpo. Então veja que contradição. Porque muitos que dizem assim, a igreja sou eu sou a igreja, muitos desses aí não querem estar em união, não querem estar em comunhão, não querem obedecer, não querem se sujeitar à autoridade constituída por Deus. Mas na igreja de Jesus, a Bíblia demonstra que tem pastor, que tem evangelista. Tu, a igreja, quem é o teu pastor? Amém? Tu se sujeita a qual pastor? Quem te batizou nas águas? Você sabe que o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. E de pregar o evangelho por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja, ela batiza. Amém? E quem te batizou nas águas? Na igreja nós participamos da Santa Ceia, que é outra ordenança de Jesus para os fiéis, para os discípulos, para os filhos dele, para os seguidores dele, fazer isto em memória de mim. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, que foi derramado por vós. E quem observa isso? A igreja. Você ceia aonde? Onde você afirma a tua comunhão com Deus e com os irmãos? Você participa da Santa Ceia? Você observa essa ordenança de Jesus para a sua vida? Sabemos que é na igreja e pela igreja que podemos observar isto. Servir a Jesus, fazer a vontade dele na terra. A igreja é o plano de Deus para a sua vida. Não negligencie a igreja, não menospreze a igreja.
Não diminua a igreja. Não queira ridicularizar a igreja. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. É a esposa de Cristo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. As portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Para a finalização, vamos ver aqui, carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Olha o que diz aqui as Escrituras Sagradas. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Diz assim, glória a Deus. Vamos ver, a partir do versículo de número 19. Olha aí. 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. Veja aqui, irmãos, forte. Não deixemos de congregar, como alguns têm feito. Veja o que diz o texto. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, exortemo-nos uns aos outros, quanto mais que vedes que o dia do Senhor se aproxima. O verso 24, consideremo-nos uns aos outros, irmãos. E aí eu vou gravar um vídeo aqui para falar dessa questão do amor, viu, irmãos? Porque o crente que ele não quer comunhão, o crente que não quer comunhão, que não quer se unir, parece que Jesus só morreu por ele, Jesus só perdoa ele, Jesus só compreende ele. Ei, Jesus morreu pelo teu irmão também. Jesus perdoa o teu irmão também. Jesus não aceita só você, não. Jesus aceita o seu irmão também. Porque um dos problemas é esse, a pessoa quer ser aceita, como ela é, mas não quer aceitar o outro como o outro é. Jesus, ele morreu por você e pelo teu irmão. Por você e pelo teu próximo. Jesus ama você e ama teu irmão. Ama você e ama o teu próximo. Jesus começou uma linda e grande obra na sua vida, mas também na vida do seu irmão. Agora, não julgue para não ser julgado. Jesus não deixou isso. Perdoe e seja perdoado. Jesus não disse isso. Como eu te amei, ame também o teu irmão. Como eu te perdoei, perdoe também o teu irmão. Meu irmão falhou comigo. Meu irmão pecou contra mim, perdoe. Quantas vezes, Senhor, terei que perdoar meu irmão? Se meu irmão pecar contra mim 7 vezes num dia, 7 vezes num dia eu vou ter que perdoar. Disse Pedro para Jesus. E Jesus disse, Pedro, em verdade eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. Você precisa todo dia de ser perdoado. Nós precisamos do perdão de Deus todos os dias. Teu irmão também. Perdoe hoje, porque amanhã pode ser que seja você que precise do perdão do teu irmão. Então, o segredo da comunhão, o segredo da unidade, o segredo de perseverarmos na congregação
é obedecendo a Cristo, amando, perdoando, suportando uns aos outros em amor, está escrito, suportáveis uns aos outros em amor. Amém? Então, não queira justificar, não caia nos laços, nem nas ciladas, nem nos enganos, nem na mentira de Satanás, para te tirar da igreja ou para te deixar fora da igreja. Volte à comunhão. Olha para Jesus. Deus tem um plano na sua vida. Sozinho e sem Ele, nós não somos nada. E a igreja é dele, por Ele e para Ele. E para nós também. Para nós precisamos de congregar. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos lutar juntos. Amém? Eu gravei um vídeo no Facebook maior, mais extenso, onde eu falo mais um pouco sobre isso, tá bom? Então tenta visualizar lá, Tom Jones de Jesus, no Facebook. Mas aqui no YouTube estou gravando esse vídeo menor, tá bom? Para deixar aqui registrado também acerca do YouTube, essa reflexão, para vermos se conseguimos alcançar e trazer a essa reflexão o maior número de pessoas, tá bom? Então a igreja é o projeto de Deus, é o plano de Deus para as nossas vidas. Tem muita coisa, né, que podemos estar falando, que precisamos falar, mas nós vamos gravar outros vídeos, tá bom? Acerca do assunto. Que Deus te abençoe, tá bom? E te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus, aleluia, te abençoe. Fique na paz. Se você puder, compartilha aí esse vídeo para que outros mais possam estar sendo conduzidos a refletir nisso, tá bom? Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. E nós não podemos estar de fora. Aquele que crê deve vigiar. Viu? Você não pode estar de fora. Você não vai subir sozinho. Não tem um lugar separado só para você no céu. Não existe. Amém? Sem a comunhão, sem perdoar, sem amar, sem se unir, você não sobe. Tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, vá para a igreja. Viu? Vá perdoar seu irmão. Vá ajudar seu irmão. Viu? Vai ajudar o pastor. Aleluia. Vai servir a Deus. Os dons do Espírito Santo na sua vida é para a edificação da igreja. Amém? Então vai lá. Teu irmão precisa de você. E você precisa do teu irmão também. Fique na paz. Deus te abençoe. Fica com Deus.